prosseguir aqui sobre linguagem da arte e hoje nós vamos falar sobre a aula de número 6, que é o Renascimento. Então nós saímos desse período aí de quase 1000 anos, né, na história da arte, onde nós falemos na aula de número 5 sobre a Idade Média e agora falaremos sobre o Renascimento. Então, fazendo um comparativo rápido, aí a Idade Média, nós temos o teocentrismo, onde Deus é o centro de todas as coisas, e nessa idade aí que está datada como idade moderna, né? Lá na cultura europeia, ela é datada como uma idade moderna que acontece até o início da Revolução Francesa. Nós temos o Renascimento aí com o antropocentrismo, né? Onde o homem é o centro de todas as coisas. Aí no sinaleiro do Vestíbulo, de agora em diante, gente, todos os sinais são vermelhos, até aqui a cultura contemporânea, né? Então eles caem muito nas provas do Vestíbulo e do PSS. Então nós vamos falar aí do Renascimento ao Barroco. Vamos abordar aí nessa aula de número 6 apenas o Renascimento. Então as principais características da Idade Moderna, né? O período da história, ele tem início com o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em 1492 e termina com a Revolução Francesa em 1789. É uma época de desenvolvimento técnico com a invenção da imprensa. A música aí no Renascimento acontece o retorno aos ideais da Grécia Antiga, a música presente na formação do homem novamente. Então nós temos a arte aí vista como importantíssima na formação desse homem e, claro, o antropocentrismo, onde o homem é o centro de todas as coisas. Temos aí, né, a ciência e a razão, o racionalismo que domina, com o aparecimento, né, com o rebuscamento de vários filósofos do passado. Então, aqui ao lado direito, nós temos o homem vitruviano, né, que é um desenho famoso, né, feito por Leonardo da Vinci em 1490, e ele descreve uma figura masculina seminua separadamente e simultaneamente em duas posições sobrepostas, com os braços num círculo e um quadrado. A cabeça é calculada como sendo 1/8 da altura total. Na música do Renascimento, nós temos a produção musical dividida em música sacra, né? Que ainda temos os resquícios ainda da Idade Média, influenciando toda a cultura, né? No que tange às artes. Então nós temos essa música sacra, religiosa aparecendo, e a música que é considerada profana, que é a música popular. Nós temos acontecimentos importantíssimos, o aparecimento da polifonia. Lá na Idade Média nós temos aquela música mais monofônica, né? Tanto que é uma característica, inclusive, da nossa cultura indígena aqui, que foi catequizada, né? Por religiosos jesuítas. Então nós temos lá na Idade Média a música monofônica, que a polifonia começa a aparecer, que é a música que diversas vozes e linhas melódicas são combinadas em oposição à monofonia. Também temos a construção de uma ampla família de instrumentos, como as de sopro e as de corda, como você pode verificar aí na figura ao lado, né, já o aparecimento do alaúde, né, que o alaúde vem a ser mais desenvolvido. O alaúde já está presente lá na arte grega, né, vem se desenvolvendo na romana, continua se desenvolvendo na Idade Média, mas aqui ele vem a criar sua característica que antecede ao violão. E olha quantos instrumentos aí de sopro, como trompete, sacabucha e tantos outros. Também continuando aqui, né, ela reflete a música, né, do século XV até o meado do século XVII, aí, ela reflete o resgate das emoções do homem e dos ideais da Grécia Antiga, aquela velha expressão do corpo, da alma e do gesto, e claro, o antropocentrismo sempre muito presente. A polifonia, novamente, que é a música cantada a várias vozes, né,
contrapondo aí essa música profana, né, e resgatando a amplitude vocal, né, por meio da polifonia. As formas e estruturas simples e resgate do uso dos instrumentos e o resgate dos ideais da diversidade de estilos e gêneros musicais, hinos, madrigais, motetes, canções para balé, entre outros. Também nós temos aí a construção, né, dos instrumentos de sopro e de corda, onde surge a sacabucha, a viela de roda, a viola de gamba e o órgão. Aqui na UEPG eles gostam bastante de falar, de perguntar sobre a viela de roda e a viola de gamba. Aonde que ela surgiu? Então ela surgiu aí no século XV, né, em meados do século XV até o século XVII, aí durante o Renascimento. Os compositores mais famosos desse período são Orlando de Lasso, Martinho Lutero e Giovanni Perlude da Palestrina. Aqui nós vamos falar, gente, quero fazer um adendo no final dessa nossa aula aqui sobre a comédia dell'arte, que ela é importantíssima, influencia muito a nossa música nacional brasileira do início aí do século XX. Então, o teatro no Renascimento, a substituição dos menestréis pelos atores domésticos, né? O fortalecimento da realeza, são fundadas as primeiras companhias de teatro, né? Bancadas pela realeza, onde nós temos aí a família dos Médicis, né? Que é um grande investidor aí na pintura, na escultura e nas artes em geral. Alguns autores como Diego Sanches, Timonedo, Veja, Labarca, Miguel de Cervantes e Gil Vicente continuaram escrevendo sobre dramas religiosos. Mas no século XVI aí, né, com os ideais aí humanistas, né, que falam do homem das ciências, surge a profissionalização do teatro na Itália, com o aparecimento aí da famosíssima e muito cobrada em provas e vestibular da comédia dell'arte. A forma de teatro popular que se opôs à escola erudita e clássica do teatro romano. Então, aqui, como que funciona essa comédia dell'arte? Os personagens são fixos, os textos giravam em torno de casais enamorados que eram influenciados pela sociedade e sofriam. Então, grande influência aí, né, nas novelas que nós assistimos no dia de hoje aí do teatro da comédia dell'arte, né? As nossas novelas, as novelas mexicanas, então elas têm essa forte influência, né, do teatro da comédia dell'arte aí que acontece no Renascimento. E os personagens mais importantes são o Arlequim, a Colombina, o Pantaleão, o Doutor e o Capitão. E na década de 30 do século XX surge o Pierrot, né, na música brasileira, onde até os dias de hoje, nos nossos carnavais, aparece, né, a figura aí do Pierrot, né, totalmente trazido da Europa, né, desse contexto aí da comédia dell'arte, e na música brasileira, através de uma letra de um samba de Noel Rosa, musicado por Heitor dos Prazeres, aparece essa figura do Pierrot, que é adotada e utilizada até os dias de hoje no carnaval. Vamos falar um pouquinho mais aí da comédia dell'arte, esmiuçar um pouco mais desses personagens, já que ela aparece tanto, é tão cobrada em provas e vestibular. Então, os personagens principais aí da comédia dell'arte, né? O Arlequim, o Doutor, a Isabela, o Pierrot e a Colombina. Algumas das máscaras aí usadas, né, durante esses espetáculos. E vamos falar rapidamente aqui um pouco sobre cada personagem, né? Se você quiser parar aqui e ler cada slide, fique à vontade, né? Mas eu quero trazer a nível de conhecimento, né? Que eles não são abordados individualmente, pelo menos até agora em provas. Mas é interessante você conhecer um pouquinho de cada um deles, né? Então, o Arlequim é um personagem que tem sua origem na comédia dell'arte italiana e ele é um personagem cômico. Podem ver que até a vestimenta dele é como um bobo da corte, né? Ele tem características que identificam rapidamente, faz trapalhadas, é malandro, fanfarrão e perigoso. Também é
salteador aí, ingênuo e gentil. Olha aí algumas adaptações do cinema dos nossos dias de hoje com a Arlequina. A Brighella, né, é um trapaceiro de pouca moral e desmerecedor de confiança, né, agressivo, dissimulado e egoísta. O Capitano é forte e imponente, mas não necessariamente heróico, né? Usa uniforme militar, mas de forma exagerada e pomposa. A Columbina, que é a contrapartida, né, o oposto, né, feminino do Arlequino, é retratada como uma mulher inteligente e habilidosa e é uma das servas, uma Zane, né? Utiliza roupas com as mesmas cores do Arlequino ou Arlequim. O Pantalone, que é um dos Vec, né? Muito rico e muito avarento. O arquétipo, né? Do velho pão duro. E não se preocupa com mais nada além do dinheiro. E o Dottore, que é o doutor, né? É visto como homem intelectual, pelo menos ele tem essa impressão, mas geralmente ele não é isso, né? Ele é também um homem avarento, pedante, sem o menor sucesso com as mulheres, e ele é o mais velho e rico dos Vec. Também vamos citar aqui o Pedrolino, que é conhecido como Pierrot Pedro, que é o servo fiel, forte, confiável, honesto e devotado a seu mestre, e o Pulcinella, conhecido como Punch, né? O esquisito inspirador de pena vulnerável e geralmente desfigurado. Aqui a Scaramuccia, que também é conhecida como Scaramucci, é uma pilantra, né? Usa máscara de veludo negro, também como chapéu, e suas roupas são negras, né? Então, um bufão geralmente é retratado como um contador de mentiras covarde. Então, relembrando aí que gostam de cobrar bastante a comédia dell'arte, se você puder dar uma paradinha e ler os slides, é interessante. Concluindo aí a nossa aula sobre o Renascimento, nós falaremos ali sobre a dança, né, que teve total apoio da família Médici aí na Itália, particularmente em Florença. E a dança nesse período, gente, ela era quase que exclusivamente masculina. Mas nesse balé, como vocês observam, né, na pintura ao lado, nesse balé começa um aparecimento de algumas damas da corte, formando o que se pode chamar de primeiro corpo de baile, ou grupo de bailarinos que realizavam movimentos iguais da história da dança. Iniciou-se então a formação de muitos desenhos geométricos, né, com o corpo e direções no espaço, na movimentação da dança, lançando-se os fundamentos de uma nova forma de arte. Então também é no Renascimento, não esquecendo que eles buscam os ideais gregos, né, onde a arte é a expressão do corpo, da alma e do gesto. Então, como forma de expressão do corpo, aí entra o balé, né? Entra o corpo de baile, lançando esses novos fundamentos da arte. Então, teremos a aula de número 7 aí, que nós falaremos sobre o barroco. Olá, pessoal, então, para a nossa aula de número 7 aí, falando um pouco sobre a Idade Moderna, né? Lá na Europa, que a nossa Idade Moderna aqui, ela acontece até meados do século XX, até os anos de 1940 até 50. Como eu falei para vocês, é um conteúdo recorrente que gosta de aparecer muito em vestibular. Então, vamos ficar antenados, pessoal. Então, o barroco tem a sua origem aí na Itália, no final do século XVI, e ele continua até a primeira metade do século XVIII. Aqui, gente, acontece muito crescimento musical. Nós temos o virtuosismo instrumental, né? Com intérpretes com habilidade técnica extraordinária. O aparecimento aí dos luthiers, né? Que são aqueles que fabricam, né, os instrumentos musicais. Temos o nascimento da orquestra e a ópera se funde com a música, com o teatro e com a literatura. Temos aí a Camerata Florentina, né? É um grupo de intelectuais que propôs esse estilo, né? Então, lembrando aí que Florença foi um grande
palco aí, né, que repercutiu as artes devido às famílias, né, que investiam, né, aos mecenas que investiam nessa cultura. E nós temos aí como de importância a família Médici, que são grandes investidores aí da arte, lá em Florença, na Itália. Então, duas características importantíssimas do barroco no que corresponde à música, né? É o assentamento definitivo da tonalidade e uma consciência instrumental. Os instrumentos musicais estarão situados na mesma altura que a voz humana. Então, quando você assiste um programa de televisão nos dias de hoje e o artista fala, me dá um tom de ré menor, sol, lá, ele está aí, ó, está representando o barroco, que foi aí nesse movimento, nessa escola, que nós tivemos nessa consciência que realmente o instrumento precisaria estar no mesmo tom da voz humana. Vocês podem observar que ao lado, né, que vários instrumentos aí presentes nas orquestras são construídos, né, a ampliação dessas famílias, instrumentos acontecem de forma rápida, né, aí durante o barroco. Então aqui o que nós não podemos esquecer que gosta de ser citado em prova do vestiba. Virtuosismo musical é a habilidade técnica extraordinária para tocar um instrumento, para cantar, para compor. Quase todos os artistas compuseram algo para piano. Aí nasce a ópera, né? Ela funde-se com a música, o teatro e a literatura. Nós temos o aparecimento da flauta. A flauta vertical é transformada em flauta transversal. Nós temos aí a família das violas de gamba, o contrabaixo, violino, viola e violoncelo. E não podemos esquecer aí dos compositores de suma importância: Vivaldi, Jean-Baptiste Lully, Philipp Telemann, Cláudio Monteverdi, Johann Sebastian Bach e Georg Friedrich Händel. Não podemos esquecer desses nomes importantíssimos para a música barroca. Aqui, olhe, as formas instrumentais barrocas, gente. Aí começam a aparecer vários nomes, porque a música se torna muito rica, né? Com o apoio dos mecenas, aí o investimento, né, nessas artes, como música, dança e teatro, há uma explosão cultural desse período. Então nós temos aí a sonata, né, que é contraposta à cantata. A sonata é para soar e a cantata para cantar, por isso que hoje nós temos aí as cantatas de Natal. Temos aí também a suite, né, que é uma palavra francesa que significa sucessão. Uma sucessão de danças encabeçadas por uma introdução prelúdio. E o concerto, que é uma forma instrumental interpretada por vários instrumentos de várias famílias, divididas em blocos denominadas de movimentos. Aí a dança nos séculos XVI e XVII, né, que era masculina, começa a ser representada também por mulheres, né? Como eu já falei anteriormente, lá no Renascimento isso acontece, né? Com o primeiro corpo de baile, né? Grupo de bailarinos que realizam movimentos iguais. Também iniciou-se a formação de muitos desenhos geométricos, né? E na passagem do século XVI para o XVII, a dança ainda continuava ligada à situação de festa. Porém, lá na Itália, patrocinada pelos Médici, ela já se desenvolve como forma autônoma de representação, onde não há mais espaço para poesias, deuses e heróis. Os personagens passam a ser plebeus vivendo paixões humanas, como retrata, por exemplo, o famoso trio Pierrot, Arlequim e Colombina, lá da nossa comédia dell'arte. Ou seja, essa dança aí, né, do período barroco ainda vem fortemente influenciada pela comédia dell'arte lá do Renascimento.
Então, aí o teatro barroco, né? Acontece grandes construções arquitetônicas de cenários barrocos, né? Então, acontecem as óperas, né? Muito mais do que as peças teatrais. E dentro de tantas colunas, cúpulas, arcos e perspectivas, a presença humana se reduzia quase ao mínimo, só se fazendo sentir pelo canto vigoroso. Foi no século XVIII que surgiu o telão de fundo, geralmente com a pintura de uma paisagem, o mais naturalista possível, e os chamados bastidores, panos laterais ao palco, igualmente em tela pintada. Então, os bastidores aí surgem no final, né, do barroco. Então veja, pessoal, como foi de suma importância, né, que as peças teatrais, né, passam a ser influenciadas pela música, né, em forma de óperas. Então fica aí a dica, pessoal, o barroco. Depois nós vamos na próxima aula, nossa aula de número 8, nós vamos falar sobre o classicismo na música. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.